Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Gustavo, editor do Porquê. Eu sou Mauro, economista do Porquê. E tá começando agora mais um Economia Tudo. Mauro, a gente já falou algumas vezes no Porquê sobre meritocracia, sobre as oportunidades que as pessoas têm ou deixam de ter e sobre quanto isso interfere no futuro das pessoas. Recentemente você fez um texto para a nossa coluna da Folha. Aliás, se você não sabe, a gente tem uma coluna na Folha toda terça-feira lá no site da Folha e toda quinta também no nosso site. Nessa coluna você avalia como afeta como os primeiros anos da vida de uma pessoa podem afetar a renda no futuro. Você encontrou uma pesquisa que eu pessoalmente nunca tinha visto. Também fiquei curiosa, fiquei né? muito curioso com aquilo, as coisas mais interessantes que eu li recentemente. O link está aqui embaixo da coluna comentando essa pesquisa. Explique aí para quem não viu o texto. Não, o que eu acho mais legal daquilo é que é uma coisa que está misturando economia com genética. Exatamente. Então, os genéticos descobriram um conjunto de genes que está correlacionado com o desempenho escolar. Então quem tem esse conjunto de genes vai melhor na escola. Tende a ir melhor. Essa é uma oportunidade única para tentar entender como é que essas condições iniciais, o cara ter os genes bons, interage com o fato do cara nascer numa família pobre ou não. E se isso é determinante ou não, né? Então, primeira coisa que é um negócio super interessante. Eles olham, tem uma pesquisa de 8 mil indivíduos nos Estados Unidos, que tem mapeamento genético, que tem uma série de perguntas que faz para a pessoa sobre a vida dela hoje, a vida dela durante a infância. Então eles vão olhar as pessoas que reportaram que tiveram infância pobre, infância rica, e olhar como é que esses genes estão distribuídos. Primeira coisa, os genes estão relativamente bem distribuídos na população. Então tem pessoas com genes bons que nasceram em família rica e que nasceram em família pobre. Aí vamos olhar para, de fato, resultado escolar. Esse resultado escolar está super correlacionado com renda. Né? Mais do que com gene? Não necessariamente, mas assim, é que é determinante. Isso é determinante? É determinante. Renda é determinante, por exemplo, para explicar se a pessoa vai, na infância, né? Se a pessoa vai terminar a faculdade ou não. Então você vai ter indivíduos na população que tem genes bons, só que nasceram, bons entre aspas, né? Claro. Nasceram em famílias pobres e tem uma probabilidade menor de terminar a faculdade. Maior a daqueles que não têm esses genes bons. Isso. Mas tem uma vida abastada na infância. Então funciona nesse sentido, funciona como complementar, né? E quais são esses canais que explicam o porquê da criança conseguir ou não uma renda maior lá no futuro? Isso a gente não sabe direito. A única coisa que está dizendo é isso, que a pesquisa indica para nós é isso. Vamos discutir isso daqui a pouco. Tem uma outra coisa super interessante que tem a ver com o impacto da desigualdade ou da pobreza na infância e o fato da pessoa ter um sucesso depois na vida. Genes estão correlacionados com salário, mas só se o indivíduo tem universidade. Ou seja, ele tem as condições. Você tem diploma. Está falando assim, olha, renda condições de vida na infância determinam fortemente se a pessoa vai conseguir terminar a faculdade. E eu tô falando assim, olha, gene explica salário só se o cara tem faculdade. Então ela tá precisando daquele empurrãozinho. Então a renda familiar na infância pode dar aquele empurrãozinho para o indivíduo chegar lá na frente e explorar o gene bom. Mas se a pessoa não tem, ela pode estar desperdiçando talento. Talento inato. E isso não é só ruim da perspectiva de desigualdade, de pobreza, é ruim da perspectiva de eficiência. Porque você tem talento sendo desperdiçado. Como é que soluciona isso? Difícil, né? Então, é difícil porque a gente não sabe o canal que está vindo daí, né? Então pode ser um problema que a pessoa não tem dinheiro para pagar a universidade, os pais não têm dinheiro para pagar a universidade, mesmo ela sendo super inteligente, ela poderia ir ao banco e falar assim, olha, me dá um empréstimo, que como eu sou inteligente, eu vou ter uma chance muito grande de terminar a faculdade, ser um gênio, e eu vou ganhar muito e repago. Só que o banco ele não tem garantia. Esse tipo de empréstimo, ele não existe garantia para ele, né? Porque, por exemplo, se eu pego um dinheiro para montar um negócio, o banco pode ir lá e tomar minhas máquinas. Mas se eu pego um empréstimo para acumular capital humano, ele não pode ir lá e tirar o seu capital arrancar o conhecimento do cérebro. Cabeça, exatamente. Então é um tipo de financiamento super travado por causa disso, porque ele naturalmente não tem garantias, né? Então, se for um problema um problema de falta de recurso, falta de restrição de crédito, que a gente chama, aí você consegue aliviar ou dando crédito estudantil ou redistribuindo renda, porque aí você alivia aquela situação da pessoa. Mas pode ser um problema de informação também.
Os pais, eles não têm informação suficiente para entender como que educação nos primeiros anos de vida, cuidados nos primeiros anos de vida é super essencial para a criança. Exato. Então, se o canal for por aí, você tem que dar informação. Isso, que é uma coisa geracional, né? Provavelmente é a criança cujos pais tinham isso que vão acabar passando para seus filhos. Então, por exemplo, tem uma evidência super forte que os pais mais ricos, eles conversam mais com as crianças, eles interagem mais com as crianças, passam mais tempo. E as crianças de pais ricos falam uma quantidade muito maior de palavras. Isso até por causa de mais acesso à educação. Tem mais acesso, mas assim, tem também a interação. Os pais mais ricos, eles tendem a passar mais tempo com as crianças, eles tendem a conversar mais com as crianças. Possivelmente, se você ensinar isso, passar essa informação para os pais mais pobres, pode ajudar nesse sentido também. Então, acho que a pesquisa está dizendo para nós o seguinte, olha, tem um problema aí, ela identificou esse problema porque a gente não tinha informação genética, ela trouxe informação genética. Sim. Ela não está dizendo para nós qual é o canal. Para saber como é que alivia, a gente precisa saber o canal. Mas tem um comecinho já para pesquisa. Tem um comecinho. Para fazer mais pesquisa em cima dessa aí, né? Claro, e aí começar a entender qual é o canal e como é que a gente alivia esse problema. E você que está acompanhando a gente, eu convido para acessar o porquê.com.br. Fora esse assunto específico aí da genética relacionado à desigualdade, tem muita coisa falando de desigualdade, meritocracia. Só uma coisa importante aqui, a gente falou sobre os Estados Unidos. Por que essa pesquisa é importante para o Brasil? Lembra, a gente está falando de desigualdade aqui. Os Estados Unidos é um país desigual, o Brasil ainda mais. Exatamente. Né? Então, essa situação, que a gente vai ter crianças nascendo, mesmo com genes super bons para a escola, e nascendo em situações vulneráveis, ele é muito mais forte aqui. Exatamente, a desigualdade é maior, o problema aqui é maior. É isso, né? Acesse porquê.com.br para ver esse e outros conteúdos nossos e se inscreve no nosso canal. Toca o sino para não perder nenhum vídeo, gente. Até a próxima semana. Um abraço, pessoal.